Muito bem, 16 horas e 6 minutos, 16 e 6. Ô, Mateuzinho, manda aquela vinhetinha bonita aí, vai. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Quando entra essa vinhetinha assim, eu vou começar a fazer igual o Jô. Com a mão assim pra... Não é isso? Não é isso, Rosane? Parece aquela orquestra do Jô Soares, né? Deixar um negócio bem personalizado. Bem personalizado. Né? Tá certo. Bom, hoje o assunto que nós vamos estar aqui colocando no ar através da psicóloga Rosiane Delgado é o tema mulher. Por que esse tema mulher? Bom, primeiro uma homenagem a todas nós, tá? Com todo respeito, Elia. E merece. Nós mulheres. E o nosso dia, que é o Dia Internacional da Mulher, está chegando, né? Próxima terça-feira, dia 8. Então, nada melhor do que um tema bacana para a gente estar fazendo a retomada do quadro Momento Família, né? O primeiro do ano de 2016. É verdade. Então, olha aqui, você, mulher, você que está aí agora acompanhando o programa, se você quiser mandar uma pergunta, quer tirar alguma dúvida do assunto que nós vamos estar colocando aqui agora, o WhatsApp da Rádio Cultura é o 9827-8200. Ou você pode entrar em contato também através do 3026-8020. Então, presta atenção. WhatsApp 9827-8200 ou o telefone aqui na Rádio Cultura 3026-8020. Pode se sentir à vontade para conversar com a Rosiane no ar aqui, perguntar, tirar dúvida, não tem problema nenhum. Esse programa é justamente para isso, para que você possa interagir com a psicóloga e ela vai poder tirar suas dúvidas aqui. Agora, o assunto mulher. Tá, é uma homenagem, mas tem muitos temas também que envolvem a mulher e que hoje está completamente diferente do que a mulher via, a maneira que a mulher via a sociedade, via as coisas antigamente, né? Com certeza, tanto que o objetivo é a gente tratar hoje sobre como equilibrar o trabalho fora de casa e as tarefas domésticas. Como é que a mulher faz isso para administrar, porque é complexo, né? Pois é, aí que está a pergunta, como fazer? Vai virar uma super mulher? Ou a Mulher Maravilha, Ou a Mulher Maravilha, porque, por exemplo, trabalhar, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar dela, e aí? São vários papéis, né? Pois é, são vários papéis. Olha, ela tem que ser uma excelente dona de casa, ela tem que ser uma excelente mãe, ela tem que ser uma excelente profissional no local de trabalho dela, ela tem que ser uma excelente amante, ela tem que ser tudo. Você vê que carga pesada que é colocado, né? Então, nos dias de hoje, a gente vê o quê? A mulher vem desempenhando esses múltiplos papéis e o desempenhar, ele vem com essa carga de cobrança também, que ela tem que desempenhar de uma forma com a excelência melhor possível, senão as pessoas reclamam, né? Ou, de algum modo, vai deixar algum furo, né? E isso vem, na verdade, esse peso, né? Se a gente for pensar em termos de realidade social, a condição do que a mulher tem hoje tem por trás também uma conquista. A conquista da luta pela igualdade dos direitos em relação aos homens. E a conquista da sua própria liberdade feminina também, né, Eli? A gente não pode ver somente essa questão problemática, mas também as conquistas que foram alcançadas, né? Mas aí a conquista, aquilo que foi alcançada pela mulher, ela consegue superar, por exemplo, as dificuldades que ela tem no dia a dia? Isso, porque na verdade a vida ela não é estanque, né? Então a vida está em movimento. Então esse movimento você conquista algumas coisas, então você muda um cenário e ele vai te apresentar outras variáveis que vai te exigir também um novo tipo de adaptação para aquela realidade. Então esse movimento é que vai trazendo o que a gente está vendo enquanto consequências, né? Então, como a gente está falando em termos de consequência, todo esse cenário, ele tem um perfil até certo ponto desafiador e ameaçador para a mulher. Por quê? Né? Qual que é a ameaça, por exemplo? Isso, porque ao mesmo tempo a mulher, elas são incentivadas a ter uma profissão e também são cobradas com relação ao cuidado com os filhos. É porque hoje, ou por com exemplo, a família, né? Porque hoje, por exemplo, não existe mais a Amélia, né? A Amélia, para que o ouvinte da Rádio Cultura possa saber, tinha uma música que chama Amélia era mulher de verdade. A Amélia que era mulher de verdade, não tinha a menor vaidade. Hoje é diferente, a mulher hoje tem vaidade, a mulher hoje quer crescer, ela quer direitos de igualdade. Isso. Eu não vou te afirmar que não existe, eu posso dizer que a gente vai entender que está em extinção esse não cabe perfil. Na sociedade. Tá um pouco em extinção esse perfil, né, de uma mulher mais submissa,
mais assim, dona de casa, ou seja, literalmente dona de casa, sem nenhum outro tipo de trabalho, que ela possa ter uma remuneração, então que seja totalmente dependente do marido, esse perfil realmente já está, a gente já quase não vê, né? Mas São isso, por exemplo, prejudica o relacionamento mulher-homem, ou seja, a esposa e o marido, aquela questão da esposa e do marido, prejudica no seu dia a dia, no seu relacionamento, ou a mulher consegue superar isso também? Você fala a mulher que mora, a mulher que trabalha fora, a mulher que é mãe, que trabalha fora, que corre atrás. Se bem que hoje também muita gente está optando por não ter filhos, né? É verdade. O que a gente tem observado é o seguinte, que a mulher trabalhando fora de casa, uma sobrecarga muito grande dela vai, para ela, sobre as funções que ela vai desempenhar, é muito maior. Então, em relação ao marido, que foi a primeira questão que você colocou, o marido, ele vai, com certeza, ele casou porque ele quer o quê? Ter a atenção da esposa, e essa atenção que ela vai destinar exatamente para não evitar também um distanciamento entre eles. Porque se a gente for considerar somente aquela relação em que os dois estão dentro de casa, mas eles não se conversam, não se relacionam, então você vê que a relação está entrando num abismo, numa crise, né? Por outro lado, essa necessidade de resgate, de atenção, de manter essa relação, ela vai existir. Então, ou seja, a mulher tem que ter espaço, de tempo, de disponibilidade, de fôlego, para poder atender o marido. Ela precisa também... normalmente a responsabilidade do equilíbrio da rotina da casa cai sobre ela. E aí não entra uma questão do estresse? Entra o estresse, que aí também, além de tudo isso que a gente colocou, tem o cuidado com os filhos, que conforme a idade vai exigir uma dinâmica de atenção em relação às necessidades físicas, psicológicas e emocionais desses filhos. Hoje o que a gente vê? Muitas famílias optam, quando tem a mulher e o homem trabalhando fora de casa, full time, optam em colocar o filho, uma criança muito pequena, às vezes menos de 2 anos de idade, numa escola que ele fica período integral. Eu não sou favorável a isso. É porque tem uma certa distância, por exemplo, do filho, né? Porque você já tem aquela questão, você já trabalha, você já fica um pouco mais distante. E aí você ainda coloca o filho para estudar tempo integral, quer dizer, você passa pouco tempo com o filho, mesmo sem ele estar estudando integralmente, imaginem. Isso, e quando é uma criança muito pequena, aquilo tende a trazer prejuízos da questão da formação dos vínculos, que a gente começa a pensar num outro tema que eu vou trazer aqui, sobre a terceirização da educação dos filhos. Quando, na verdade, se a criança, quanto menor ela for, e for transferida essa terceirização, maiores prejuízos, até na questão do vínculo familiar, né? E a criança está lá, sendo educada, ou, na verdade, o tempo dela está mais direcionado a conviver com outras pessoas que você não sabe, de fato, como é que elas estão dando atenção, que tipo de orientação está sendo dada ao seu filho. Então, isso não é legal. Agora, Rosane, me diga uma coisa. Hoje, você deve ter... muita conversa, ou algumas pessoas que acabam indo até o consultório, principalmente mulheres, que acabam passando por uns problemas justamente por causa dessa carga de trabalho, de cuidar da casa, né? Quais os principais sintomas que as mulheres hoje elas têm, são detectados por causa desse problema? O que você tem hoje, por exemplo, no seu dia a dia, lá que você atende mulheres hoje que, por exemplo, está ouvindo agora e que você já pode dar um toque. Olha, se você está começando a ter esse tipo de sintoma, pode ter certeza que... Claro. Bom, a gente pode entender o seguinte. Primeiro, ela poder entender o seguinte: como é que está meu acúmulo de tarefas? As tarefas que eu assumi para a minha responsabilidade são tarefas que realmente eu consigo dar conta ou eu não estou dando conta, ou seja, as coisas estão ficando a fazer. Então, esse é um ponto para ela avaliar. Ela observar também assim, qual o esforço que ela está fazendo? Ela está buscando ser uma mulher maravilha ou ela já está saindo dessa condição de realmente cair na real que ela está entrando num processo de estresse muito grande e esse estresse está levando a um adoecimento. Então, o adoecimento a gente pode ver enquanto sintomas. Nervosismo, dificuldade para dormir,
ela pode ter uma baixa de libido, não é que ela deixou de gostar do marido dela, mas ela não consegue estar disponível para poder ter uma troca afetiva com o marido. Ela não tem tempo quase para nada e ao mesmo tempo está sempre fazendo alguma coisa. Então, tudo isso são fatores ou variáveis que a gente pode considerar, o que ela pode considerar para poder pensar, opa, eu tenho que dar uma parada e repensar as prioridades da minha vida. Então, por exemplo, a ouvinte agora, ela está acompanhando a Rádio Cultura agora, ela está ouvindo você, e aí você colocou essa questão, por exemplo, poxa vida, eu ando muito irritada, olha, eu não estou conseguindo dormir direito, parece que eu durmo, acordo e continuo cansado. Parece que eu dormi, mas eu deitei faz 10 minutos, já levantei, já estou cansado novamente. Eu não estou conseguindo dar atenção para o meu esposo necessário. Isso já são sintomas desse estresse, dessa... A gente pode entender que é um sintoma de algum problema. Se ela não estiver vivenciando em alguma coisa assim atípica, e sim, ela está dentro daquela rotina dela comum e estão surgindo esses problemas, a gente pode colocar como hipótese, né? Porque a gente colocou algumas variáveis, não dá para a gente, na verdade, afirmar, né? Então a gente coloca uma hipótese que pode ser sim o caso do estresse decorrente desse excesso de atividades. Porque dentro do aspecto psicológico é uma variedade de situações, então a gente teria que analisar cada caso. Claro, então a claro. gente dá assim uma pincelada geral para a pessoa poder investigar. Mas é sempre bom o seguinte, quando a pessoa se vê incapacitada de conseguir resolver sozinha esses problemas, é importante procurar uma ajuda profissional. E hoje a gente vê também, além desse agravante, dessa sobrecarga, sobrecarga emocional e de cansaço, a gente vê também a situação do país. Então, tudo isso vai fazendo movimentos que afetam todos nós, e esses movimentos vai exigindo muitas vezes mudanças, em que a pessoa está em condições de fazer essas mudanças sozinha, ou ela precisa de uma ajuda para poder estar fazendo esse movimento e superando todo, e se adaptando e superando essa crise. Tá, e qual é o conselho, por exemplo, que você daria para essa mãe de família, para essa super mulher, por exemplo, que está acompanhando agora o programa? Ela vai procurar um médico, ou ela vai procurar uma psicóloga, ou ela procura os dois? O que ela tem que fazer para poder cuidar um pouco da saúde dela, já que ela cuida de tudo e de todos, mas não está cuidando dela? Dependendo do que ela está sentindo em termos de sintomas, ela procura os dois, né? Os dois. Porque o psicólogo ele não vai resolver o problema de ordem física. E o médico não vai resolver o problema dela de ordem psicológica, porque você resolver um problema de ordem psicológica apenas com medicação, você não está resolvendo o problema, simplesmente só o sintoma que você está tentando diminuir a manifestação dele. Então, por isso que é importante os profissionais possam estar ajudando a pessoa, né? Cada um no seu... Cada um dentro da sua especialidade. Tá. Por exemplo, no consultório, o que a mulher que vai no consultório, que conversa com você e que, de repente, ela tem esse tipo de desgaste, o que ela mais reclama? Qual é a procura maior? Olha, eu estou me sentindo assim e tal. O que é a maior reclamação? A reclamação é o acúmulo de tarefas que ela não está conseguindo dar conta. E também as cobranças. Então, ela é muito cobrada, porque aí o filho às vezes cobra, mãe, você não fez isso, você não fez aquilo, ou a escola também chama. O marido também, às vezes, se queixa que ela não está dando atenção, que eles estão se distanciando. Às vezes, ela prefere ficar assistindo televisão, ou no WhatsApp, ou na internet, do que estarem juntos compartilhando algum momento no seu dia a dia. Então, tudo isso a gente vê as queixas. Então, essas queixas, elas trazem como assim, uma problemática, elas não sabem como resolver. Então, elas se sentem muito cobradas e não sabem o que fazer. Olha, eu vi uma... E eu tiro isso por mim, né? Por exemplo, lá em casa minha esposa trabalha, eu trabalho, então tem os filhos, né? E eu tiro por mim. Muitas vezes, o marido ele se esquece de desligar um pouco a televisão e ajudar a mulher. Às vezes, acha que, de repente, ir para a cozinha, dar uma força, ajudar a fazer um alimento, ou ajudar a lavar uma louça. Ali você está conversando, você está vivendo o dia a dia. Isso faz parte também daquela questão, porque o marido também ele pode ajudar a mulher no seu dia a dia também a superar esse problema todo, não pode não? Pode, tanto que a gente vê que atualmente existe uma mistura de relações igualitárias com as tradicionais, que é o que você está trazendo aí, uma relação
a proposta de uma relação mais igualitária, né? E alguns movimentos eles estão surgindo. Então, hoje em dia é muito comum a gente ver casais usarem a expressão "estamos grávidos", para se referir, né, à gravidez da mulher, da esposa. E, ao mesmo tempo, a tendência é esse mesmo casal, que tem essa visão, essa perspectiva, eles procurarem redimensionar o sistema de divisão de tarefas, convocando todos os membros da família a colaborarem. Então, isso é uma realidade. Embora ainda ela é muito acanhada, essa que é a eu ia questão. falar isso agora, porque por mais que a gente pense que não, mas existe ainda os machões de plantão, né? Aquele que chega em casa, ele bota um shorts, ele tira a camisa, vai pro sofá, liga a televisão e vai assistir o jogo. E não quer nem saber não quer nem saber de ajudar, não quer saber de nada, mas aí ele cobra da mulher. Sim, tanto que tem uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, de 2007. Então, a gente pode considerar que tem um pouco mais de 10 anos, né? Mas, estatisticamente, eles colocam o seguinte, que os homens gastam, em média, 10,6 horas por semana e as mulheres 27,2 horas envolvidas com atividades domésticas. Você vê que a coisa é séria, hein? É muito sério. Muito mais que o dobro. Ó, eu sinceramente, eu queria ouvir hoje, sabe o quê? Porque, por exemplo, se a gente for colocar uma mulher no ar aqui agora, ela vai falar justamente isso. Ah, olha, eu trabalho, eu tenho filho, eu consigo dar conta, isso e aquilo. Mas eu, sinceramente, eu queria ouvir um homem para entrar no ar agora e falar, olha, eu ajudo minha mulher. Será que tem? Opa! Olha, eu ajudo. Minha esposa trabalha, eu trabalho, mas quando eu posso eu vou para a cozinha, eu ajudo. Olha, pode até ter, mas por questão de vaidade, muitas vezes, o homem não fala. É verdade. Ele faz, mas não fala. Ou então, às vezes, não faz porque ele se sente envergonhado de repente, ir ajudar a esposa a fazer alguma coisa. Também. Até porque pela criação que ele recebeu já da mãe dele, que é uma criação mais machista, né? Porque as mulheres também criam os homens, às vezes, para perpetuar essa dinâmica, né? Então, isso também está aos poucos mudando. Você viu esses dias atrás que tinha aquela polêmica toda no Facebook, que o menino estava lavando louça e que aí entrou gente falando que não podia, que não sei o quê. Quer dizer, a própria sociedade impõe um rito de machismo. Ela mantém, né? Ela mantém isso. É interessante como você estava falando em relação às mudanças na relação entre homens e mulheres, a gente vê o seguinte, que a dependência feminina, ela deixou o homem até mais confortável para que ele possa compartilhar algumas despesas que vão da conta do bar às do supermercado. Porém, o que vem acontecendo não na mesma proporção em relação às responsabilidades domésticas. Então, na hora de dividir o dinheiro nesse tipo de conta, tudo bem, a gente compartilha, mas nossas atividades domésticas acaba sobrando mais para a mulher. Né? Tem esse detalhe. E agora, essa opção de não ter filhos? E existe também agora uma nova tendência em função dessa sobrecarga, né, que a mulher... Ela tem que ser uma supermãe, ela tem que ser, eu digo, tem dentro da perspectiva da cobrança que se tem a ela, né? Então, ela que é a responsável pelo equilíbrio da casa, ela que vai fazer, no geral, né, esse acesso ao marido para manter essa aproximação e também está acompanhando, e, além de estar acompanhando, está disponível aos filhos no atendimento das suas necessidades, né? Físicas, psicológicas e emocionais. Isso, de algum modo, é um desafio para você conseguir fazer isso de uma forma sem deixar furos, né? Certo. Além disso, surgem também as novas experiências com a questão do trabalho fora de casa, vão trazendo também, assim, despertando novos desejos na mulher. E esses novos desejos, ele vai trazendo uma tendência de configuração em que a gestação de ideias e soluções, ela está se tornando uma preferência em relação à gestação humana ali. Por quê? Então, a gente observa com a redução do número de filhos ou um planejamento familiar sem filhos, que isso vem ocorrendo também, e a própria questão da realização pessoal de trabalhar fora de casa, que ela não só tem a ver com a afirmação da questão do poder econômico. É legal a pessoa poder ter as coisas dela sem precisar ficar pedindo para ninguém. Mas, além disso, é a própria satisfação que ela tem do reconhecimento enquanto pessoa. Porque a mulher, ao longo da história, ela sempre tem um processo de subjugação. Né? Ela vem, ao longo da história, com essa característica. E no momento que ela tem uma afirmação enquanto profissional, esse reconhecimento também motiva ela a continuar indo. E a condição da mãe
na verdade não tem um valor e um reconhecimento real, né? Enquanto ela, pessoa, né? Tem esse detalhe também. No geral, para ouvinte agora, principalmente para a mulher que está acompanhando agora, você como psicóloga, como uma pessoa que ouve, acompanha o que está acontecendo, principalmente com a sociedade, com as mulheres, enfim. Qual o conselho que você daria nesse momento agora, aqui no Momento Família, para a mulher, no geral, principalmente para essa que é lutadora, é guerreira, é batalhadora, ela corre atrás, ela está ali sempre pronta para o filho, está sempre pronta para o esposo, está sempre trabalhando, está sempre correndo atrás e muitas vezes esquece dela mesma. Bom, nesse caso, a mulher que esquece dela mesma, ela vai ter que, de algum modo, cedo ou tarde, ela lembrar dela mesma. Então, aí é aquele negócio, ou ela vai lembrar de algum modo, ou por amor ou pela dor. Lembrar dela, né? Tem isso. Porque se ela entrar nesse ritmo frenético, né, de esquecer de si, vai chegar um momento que o corpo dela não vai aguentar, não vai mais responder, em função desse ritmo frenético de atividades. Então, realmente é importante ela começar a dar uma parada, refletir e ver o que ela pode agora reorganizar em termos de prioridades na vida dela. Não tem jeito. E aquela que ainda está no momento de construção da sua vida, ela precisaria fazer planejamento. Então, para você pensar, por exemplo, em constituir uma família que envolva filhos, é importante planejar muito seriamente. Porque o que tem hoje são pessoas que a gente observa, pessoas que realmente até têm condições financeiras, o casal trabalha fora, mas a criança mal saiu do colo da mãe já é colocada numa instituição para ser cuidada por outras pessoas, às vezes muito pequena ainda. Então, isso não é o ideal. Então, enquanto menor a criança, é mais necessário esse contato, principalmente com a mãe, para a questão da formação dos vínculos. Perfeito. Bom, a ouvinte agora que quiser conversar com a Rosiane Delgado, ela está aqui na Rádio Cultura, no 3026-8020, mas ela tem então, um telefone também de contato. Por exemplo, se você quer entrar em contato com a Rosiane Delgado, qual é o telefone de contato, Rosiane? É o 9901-2117. Repete. É o 9901-2117. E eu também tenho um site, que é multivínculos.blogspot.com.br, que vocês podem tanto estar acessando os programas referente ao ano passado e esse também, que logo mais vai estar disponível lá no site, para que vocês possam estar assistindo. Maravilha, maravilha. Então, você que quer, entra em contato agora, a Rosiane Delgado está aqui na Rádio Cultura e você tira suas dúvidas. Mas é um assunto tão palpitante que nós vamos dar uma sequência nesse assunto na próxima semana e eu tenho convidados para vir no programa na próxima semana para poder encampar esse assunto tão importante que é a mulher. Até porque semana que vem é a Semana da Mulher, né? Nós temos aí, né? Então nós vamos estar encampando também esse assunto na próxima semana. Combinado? Combinado. Então, para homenagear todas as mulheres de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil, as ouvintes, Simone, que vem uma nova mulher. Vem essa nova mulher de dentro